Romanos, no capítulo 15, nós leremos dos versículos 22 a 29. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos 22 a 29. O título da mensagem desta manhã é Recalculando a Rota. Nós vamos ver aí, a partir desse texto e da história do apóstolo Paulo, a forma como Paulo era um homem que fazia planos, mas que ele sempre estava recalculando a rota da sua vida, ajustando segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus trazia para a sua vida, para o seu coração. Então diz assim o texto, você encontrou, amém? Amém. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Veja, irmãos e irmãs, nós já estamos no mês de junho, certo? Quase a metade do ano. Daqui umas semanas nós já estaremos na segunda metade do ano. E a pergunta que fica para o meu e para o seu coração é a seguinte: como é que estão os planos que a gente fez para 2025? Porque a gente faz, é natural do ser humano fazermos planos. Não sou só eu que faz planos, não é verdade? É claro que a virada do calendário, ela é apenas algo que vira, mas nós usamos isso para, muitas vezes, refletir sobre a nossa vida, e é bom que façamos isso. Nós olhamos para o ano que está diante de nós, o ano que está começando, e começamos a projetar, a fazer planos. Quem sabe você é daquelas pessoas que planejou nesse ano ler a Bíblia toda em um ano, ou você tem planos de origem familiar, pessoal, quem sabe planos na área financeira, pessoas que dizem, poxa, eu quero esse ano guardar um dinheiro, investir um dinheiro, eu quero adquirir uma nova propriedade. Enfim, são muitos os planos que nós fazemos. E, na maioria das vezes, eles não são muito bem executados. Eu não vou nem falar aqui, o pastor Ronaldo, do projeto fitness, né? Porque senão já constrange a maioria das pessoas logo no começo da mensagem. Mas muita gente fala, esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ler mais, eu quero estudar. Mas esses planos, se a gente não tiver o cuidado, eles vão se perdendo ao longo do caminho, né? Na empresa, talvez você que é um empresário, você tem lá os planos da sua empresa, você faz ali os objetivos daquela empresa para o ano, quem sabe crescer, expandir, e isso é bom que façamos planos. Paulo, ele era um homem que ele fazia muitos planos, e essa é já de cara a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, que nós devemos ter um plano de viagem. Então, meu irmão, minha irmã, tenha um plano de viagem na sua vida. Deus, Ele deseja que eu e você façamos planos para a nossa vida. Deus, Ele nos dotou de inteligência, de capacidade intelectual, Ele colocou em nós a capacidade, as competências necessárias para que nós possamos olhar para o futuro e fazer planos, fazer projetos da nossa vida. E Paulo, ele era esse homem extremamente estratégico. Paulo era essa pessoa que tinha essa capacidade de planejar. Quando nós olhamos para a história de Paulo,
ele está sempre planejando, nos versículos 23 e 24, mas agora não tendo mais campo de atividade nessas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então Paulo ele tinha um plano de passar por Roma, mas ele fala aqui nesses versículos também do plano que ele já havia executado, porque Paulo ele tinha a missão de plantar igrejas. Paulo ele tinha a missão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido pregado. Esse era o chamado dele, ele foi chamado para os gentios, ele foi chamado para anunciar a Cristo, plantar igrejas, e foi isso que ele fez. Em cada cidade, em cada região que ele passava, ele pregava o evangelho, ele fazia discípulos, ele estabelecia ali os presbíteros, os pastores, deixava ali uma igreja plantada e ele ia embora para outro lugar. Depois ele voltava a visitar essas igrejas, ver se estava tudo certo ali, enviava cartas para essa igreja, e assim Paulo ia fazendo o seu trabalho, que era de plantar igreja. E aqui ele diz que ele já havia feito esse trabalho em toda a região do Oriente. Ele diz no versículo 23, não tenho mais campo de atividade aqui nessa região. Então ele já tinha na Macedônia, na Ásia, na Galácia, em toda aquela região, Paulo já havia pregado o evangelho, constituído igreja, constituído líderes, então ali ele já não tinha mais campo de trabalho, porque o trabalho dele era plantar igrejas, era expandir o reino de Deus no mundo da época. Então qual que era o plano dele para o futuro, uma vez que ele já não tinha mais campo onde ele estava? O plano dele era ir para o ocidente, para o lado da Espanha, de Roma, porque ele queria alcançar outras regiões do mundo da época. Então ele diz, olha, eu desejo ir à Espanha, mas eu quero passar por Roma. Por que ele queria só passar por Roma? Porque o evangelho já tinha chegado em Roma. Alguém, não foi Paulo nunca tinha ido a Roma, mas alguém levou o evangelho para Roma, de alguma forma, o evangelho chegou em Roma, uma igreja foi constituída lá. Então Paulo não iria perder muito tempo ali, ele diz, olha, eu quero passar, eu quero ficar um tempo aqui com vocês, eu quero conhecer vocês, fazer ali uma aliança, uma parceria. Paulo, inclusive, ele sinaliza aqui que contaria com o apoio dessa igreja para ser enviado à Espanha, então ele pede uma ajuda, no sentido também de recursos, para que ele seja enviado para essa igreja à Espanha, porque lá realmente é onde ele queria pregar, o seu objetivo, onde ele queria pregar o evangelho. Então veja como que Paulo, irmãos e irmãs, é uma pessoa que fazia planos. E eu e você devemos aprender isso na nossa vida. Quem sabe você é uma pessoa que vive meio de forma aleatória, deixando a vida, as coisas acontecerem, a vida acontecer. O fato de eu e você fazermos planos não anula a soberania de Deus na nossa vida. Pelo contrário, como já disse, é do desejo de Deus que nós façamos planos. Eu me lembro, há um tempo atrás, que no meu trabalho, o meu chefe, o meu diretor, que inclusive também é discípulo aqui da igreja, ele chegou para mim e falou assim, como é que você pensa estar na sua carreira daqui a 5 anos? Eu travei, falei, nunca pensei nisso, daqui 5 anos, como é que eu vou estar daqui 5 anos? Mas nós devemos, irmãos, pensar, projetar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, planos de curto, médio e longo prazo para a nossa vida, para nós termos um caminho a percorrer, e claro que nós devemos colocar isso diante de Deus, veremos isso na sequência, mas é necessário que eu e você façamos planos, quem sabe, na área financeira, planos na área familiar, quem sabe você que é jovem e está planejando casar, toma cuidado, brincadeira, casa sim, irmão, casa que é bênção, tá? Mas planeje, tá bom? Planeje. Não vai casar de forma irresponsável, não. Não vai casar só porque vocês querem, ficar juntos aí, dormir juntos. Não, casa com responsabilidade, planeja. Em certo momento Jesus disse assim, quem é o homem que quando vai construir uma torre não para, senta, calcula e analisa a viabilidade daquela construção para não acontecer dele parar no meio e não ter recursos, dar problemas. Então, é a vontade de Deus que eu e você sejamos essas pessoas, que fazem planos. Quando nós olhamos para a Bíblia, você vê a história de José do Egito. José era um grande estrategista,
um homem inteligente, iluminado por Deus, capacitado por Deus, quando finalmente ele chega a ser o braço direito, o governador do Egito, o segundo no Egito, depois do faraó, ele diz: olha, nós teremos 7 anos de muita fartura, e depois nós teremos 7 anos de muita escassez. E o que José faz? Ele se planeja, ele diz: nos primeiros 7 anos nós vamos guardar uma parte de tudo que for produzido, nós vamos manter um estoque, para que quando vier o tempo da escassez, para que quando vier o tempo da necessidade, nós tenhamos o suprimento. E José ele é usado para salvar não só o Egito, mas todo mundo daquela época. Então veja, essa visão dele de olhar para o futuro, nós teremos uma situação, um cenário, precisamos planejar, organizar a nossa vida para que isso aconteça. Igualmente, Davi era um grande estrategista, um homem, um líder de guerra, que também usou de muitas estratégias, de muitos planos nas suas vitórias. O próprio Daniel, quando ele vai para a Babilônia, é enviado para a Babilônia, e ele passa por aquele processo seletivo para ser um dos servos do rei da Babilônia, ele usa de estratégia, ele usa de planos. E o que dizer de Neemias? Irmãos e irmãs, você que conhece a história de Neemias sabe que ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de Israel, de Jerusalém, perdão. E ele certamente usa de planejamento. Ele planejava ir, ele planejou desde o início, quando ele pede ajuda para o rei a quem ele servia. Então eu e você precisamos ter um plano de viagem. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história. É claro que tem pessoas que elas têm uma facilidade maior para isso. Elas têm uma inclinação maior para isso. A minha esposa, que não está aqui porque está servindo no Ministério Infantil, a gente brinca, né, assim, quando a gente casa, a gente percebe as diferenças, né, que a gente tem. Então, irmãos, eu sou um tipo de pessoa que, para eu sair, por exemplo, na hora do meu almoço, hoje em dia a gente não vai mais ao banco, né, mas digamos que eu vou no shopping comprar alguma coisa. Então eu planejo, 13 horas eu vou descer, almoçar, vou gastar uns 15, 20 minutos. Aí 13h20 eu vou pegar a moto, eu vou para tal lugar, eu vou levar daqui lá tantos minutos. Eu coloco no Google Maps, porque eu sou péssimo de localização. Eu sei vir para a igreja, ir para casa, para o trabalho, para a casa da minha sogra, mas qualquer outro lugar eu tenho que pôr no GPS. Então, eu sou extremamente organizado, sistemático. Ela não, ela já é mais da bagunça, né? A bagunça, assim, no bom sentido, né? Então, nós precisamos entender isso. Tem pessoas que têm mais ou menos facilidade, mais ou menos afinidade com esse tipo de coisa, mas cada um na sua proporção, cada um nas suas características, é necessário. Deus deseja que nós tenhamos planos. Tem uma frase, eu vou pedir para o pessoal projetar aí, de John MacArthur, um grande teólogo, pastor, exegeta norte-americano. Ele diz assim, comentando sobre esse texto: o planejamento cauteloso e sensato não demonstra falta de confiança na providência de Deus. Porém, os planos devem sempre estar sujeitos ao controle do Senhor e às alterações feitas por Ele, exatamente como os de Paulo. E a partir dessa frase eu já quero chamar aqui a segunda lição dessa mensagem. Se a primeira tenha um plano de viagens, dizendo que eu e você devemos fazer planos na nossa vida, a segunda mantenha o seu GPS online. Ou seja, você vai definir o seu plano, mas mantenha o seu plano online, conectado com Deus, com a vontade de Deus. Porque, irmãos e irmãs, nós devemos submeter os nossos planos a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16, de 1 a 3, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. E no versículo 3 ele diz, entregue, tem outras traduções que dizem, consagre as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Então você quer ter planos que serão bem-sucedidos? Comece a consagrar isso diante do Senhor. Aprenda a colocar isso diante do Senhor em oração. O apóstolo Paulo, nós não lemos, mas na continuação
de Romanos 15, a partir do versículo 30, ele diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha para que Paulo orava, versículo 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, que era o plano dele ir para a Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito para os santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Paulo ele está orando aqui pelos planos que ele havia feito. Ele está dizendo: eu vou para a Judéia entregar uma oferta para os irmãos da Judéia, depois eu vou para Roma para conhecer vocês. Então eu oro para que Deus me ajude, para que Deus me guarde, para que Deus me conduza nesse plano que eu estou fazendo. Então eu e você devemos aprender isso, a submeter os nossos planos a Deus, a consagrar os nossos planos a Deus em oração. Sabe que muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Eu não sei você, mas às vezes a gente faz um plano, um projeto, algo na nossa vida, mas não apresentamos isso diante do Senhor. Não falamos: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, esse rumo que eu estou tomando é o rumo certo para a minha vida? Senhor, eu desejo estudar, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, eu desejo, quem sabe, fazer uma mudança na minha carreira, eu desejo empreender, eu desejo buscar algo na minha vida, é isso que o Senhor quer para mim? Isso está de acordo com a sua vontade? Planos ministeriais, planos em todas as áreas da nossa vida, irmãos e irmãs, devemos colocar isso diante de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem o seu plano. Ele tem os seus propósitos, ele tem a sua vontade, e a vontade dele é que vai prevalecer na nossa vida. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, nós vemos claramente esse ajuste de rota feito pelo Senhor. Note comigo, qual era o plano de Paulo? Ir para Jerusalém, entregar a oferta, ir para Roma, fazer uma rápida visita para eles e seguir para a Espanha. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, você não precisa abrir, mas dos capítulos 21 a 26, o livro de Atos dos Apóstolos mostra como foi a história real, o que aconteceu de fato. Paulo planejou isso, Jerusalém, Roma, Espanha, mas Deus fez umas pequenas mudanças nessa história, nesse plano de Paulo. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que ele até foi para Jerusalém, só que a coisa ficou um pouco complicada lá em Jerusalém. Acabou que os judeus acabaram percebendo que Paulo estava lá, entraram em confronto com ele. Paulo é preso em Jerusalém, por pouco que ele não é morto na base assim, do apedrejamento, porque eles espancaram Paulo. Então ele é preso em Jerusalém, já começou aí um desvio de rota, ele não planejava ser preso em Jerusalém. E aí, por ter sido preso em Jerusalém, ele vai diante de autoridades, de governadores. E ele tem ali a oportunidade não apenas de apresentar a sua defesa, mas também de testemunhar, de pregar o evangelho para essas autoridades. Ele vai diante de Félix, do governador Festo, do rei Agripa, e ele diante dessas autoridades, fazendo ali a sua defesa, porque os judeus queriam acusá-lo, mas Paulo então se apresenta diante deles e tem a oportunidade de testemunhar para eles. Veja como Deus é maravilhoso, irmãos e irmãs. Paulo ele queria só passar por Jerusalém e deixar uma oferta. Deus falou: não, eu quero que você testemunhe para algumas pessoas. E a Bíblia diz que essas autoridades eles se interessaram pelo testemunho de Paulo. Eles queriam ouvir o que Paulo tinha a dizer. Então ele apela para César por ser um cidadão romano, e ele é levado então para Roma, mas na qualidade de prisioneiro. Não era o que ele pretendia, não era a forma que ele pretendia ir a Roma, mas ele vai na condição de um prisioneiro. E a Bíblia diz, na continuação do livro de Atos dos Apóstolos, que a viagem é muito turbulenta. Eles passam por uma tempestade muito grande, e por muito pouco o navio não afunda e todos morrem. Mas ele chega a Itália, ele chega a Malta inicialmente, é picado por uma cobra, você que conhece a história sabe, por pouco que ele não morre. Então veja como que
Deus o levou a Roma, mas não da forma que ele planejava ir. E sabe, irmãos e irmãs, às vezes Deus vai fazer coisas na minha vida e na sua vida, mas não necessariamente da forma que eu e você desejamos. Porque o nosso planejamento ele é muito linear. Eu pretendo ir para Jerusalém, passar em Roma, e o meu ponto final é a Espanha. Mas Deus ele vai colocando uma série de curvas, uma série de altos e baixos aí. E nós precisamos entender que isso faz parte. É porque nós estamos online, o nosso GPS está conectado com a vontade de Deus. E nós devemos saber que Ele vai conduzir segundo a sua vontade. Você crê nisso? Amém. Aleluia. E finalmente, quando ele chega em Roma, agora preso, ele pretendia só passar por Roma e ir para a Espanha, mas ele acaba ficando em Roma, porque ele estava preso. Ele fica no mínimo 2 anos ali. E Paulo, então, ele fica numa espécie de prisão domiciliar. Ele ficava em casa, tinha o direito de ficar em casa, de receber pessoas, pregar para as pessoas que iam lá, mas ele tinha sempre na companhia dele um soldado romano. E olha como que são os planos de Deus e como que Paulo soube discernir os planos de Deus e aproveitar isso. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele escreve da prisão em Roma. E na carta aos Filipenses, você não precisa abrir, mas no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Esses soldados que foram colocados na minha casa para me guardar na minha prisão domiciliar, eles estão ouvindo a mensagem de Jesus Cristo. Alguns irmãos entenderam o que Paulo estava fazendo. Já tinha uma igreja em Roma, sim ou não? Tinha uma igreja em Roma, mas talvez a mensagem não tivesse chegado na casa de César, para os soldados. Então ele prega para os soldados, e no capítulo 4, versículo 21 de Filipenses, ele diz: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Paulo pregou para aqueles soldados, aquela mensagem começou a ser disseminada na casa de César, e pessoas foram alcançadas ali, irmãos e irmãs. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus usa a vida das pessoas que se dispõem a serem colocadas na presença dEle. Quem sabe se Paulo tivesse dito assim: mas Deus mudou todo o meu plano, eu fui preso, eu fui açoitado, eu fui acusado, eu estou preso aqui em Roma, Deus mudou todos os meus planos, então também eu vou ficar emburrado, não vou fazer mais nada. Não, Paulo ele entende, eu tenho o meu plano, mas Deus é quem está no controle. Eu fiz um planejamento inicial, mas é Deus quem dá a resposta final. E se eu estou aqui é porque Ele está conduzindo a minha vida, a minha história. Sabe, irmãos e irmãs, sujeitar os nossos planos a Deus não significa dizer para Ele o que tem que ser feito. Muitas vezes a gente acha que sujeitar os planos a Deus, consagrar os planos a Deus, é levar para Deus e dizer: assina aqui, assina embaixo do que eu fiz e vai ser dessa forma. Não. Pelo contrário, é reconhecer a soberania de Deus e estar disposto a aceitar os planos dele acima dos nossos. Então, quanto mais eu e você conhecemos a Deus por meio da sua palavra, quanto mais eu e você estamos alinhados com a vontade dele, mais nós vamos viver os planos de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Amém. Até porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Você conhece esse texto? Isaías 55, versículo 9, eu acredito que tem aí no slide. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, a palavra pensamentos aqui tem a ver com planos, com propósitos, com intenção, são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então Deus está dizendo assim: eu dei capacidade para vocês planejarem, vocês fazem bons planos, mas lembrem-se que os meus são maiores e são melhores, e os meus sempre serão executados. Jó entendeu isso. Jó, depois de tudo que ele passou, ele diz assim no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus tem algo para fazer na nossa vida, Ele vai fazer.
Se Deus planejou algo na nossa vida, isso vai se cumprir no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. E o maior plano que Deus tem para nós, para a humanidade, é o plano de salvação. É o plano de redenção. Deus, Ele planejou desde antes da eternidade, como nós já cantamos aqui hoje, com o nosso coral. Antes do mundo existir, Deus já planejou a redenção do ser humano. Deus já planejou enviar o seu Filho a esse mundo, para salvar a minha e a sua vida. E o plano dele é perfeito, o plano dele nos inclui, nos alcança. Jeremias 29, versículo 11, Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos, mais uma vez aqui pensamentos tem a ver com planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos de paz, de esperança para a minha vida e para a sua vida. E por mais que no meio do caminho possa parecer que a coisa não está muito bem, Deus certamente tem um propósito em todas as coisas. Quem sabe Paulo possa ter pensado quando ele foi preso em Jerusalém, Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso ir para Roma, eu preciso ir para a Espanha, e eu fui preso aqui em Jerusalém, mas Deus tinha um plano, um propósito, Ele queria fazer algo na vida de Paulo, e assim também é na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Terceira lição que nós aprendemos aqui, uma parada necessária. Devemos incluir o próximo nos nossos planos, irmãos e irmãs. Note que, na verdade, toda essa confusão aconteceu porque Paulo passou em Jerusalém para ajudar, para servir os cristãos de Jerusalém. E abre parênteses aqui, um pessoal que não ia muito com a cara dele. Porque Paulo, ele foi pregar aos gentios, justamente porque os judeus não o aceitavam, os judeus de Jerusalém. Então Paulo, ele passa lá, ele faz um desvio de rota para passar em Jerusalém, e para entregar essa oferta, e ali ele tem uma confusão enorme, o seu plano vai todo por água abaixo. Então alguém poderia dizer, poxa, se Paulo não tivesse ajudado os judeus de Jerusalém, talvez o plano dele tivesse dado certo. Mas meu irmão, minha irmã, nenhum plano faz sentido se ele não impactar positivamente a vida de outras pessoas. Então o que quer que eu e você venhamos planejar na nossa vida, de ordem profissional, pessoal, familiar, ministerial, financeira, os nossos planos devem incluir o próximo, devem incluir outras pessoas, devem incluir ajudar outras pessoas. O plano de Paulo tinha essa parte de ajudar, de servir os cristãos de Jerusalém. E a pergunta que fica para o meu e para o seu coração, os planos que nós fazemos, não só no começo do ano, mas os planos que nós fazemos na nossa vida, eles incluem impactar positivamente a vida das pessoas? Eles incluem, quem sabe, alcançar uma pessoa que ainda não conhece Jesus? Eles incluem ajudar uma pessoa que está passando por necessidade? Eles incluem fazer o bem, fortalecer, edificar talvez um irmão que está fraco na fé? Eu e você precisamos aprender isso. Lucas capítulo 11 fala de uma história de um homem que estava trilhando o seu caminho, foi pego por assaltantes. Você conhece essa história, a parábola do bom samaritano. Esse homem, ele é assaltado, ele é agredido e ele fica caído no meio da estrada, semi-morto. Então a Bíblia diz que veio um sacerdote e ele desviou a rota, passou longe, que ele não queria ter problemas. Ixi, se eu parar aí para ajudar esse cara, eu vou ter problema. Eu vou ficar impuro. Estou vindo do templo, não posso fazer isso. Depois vem um levita, ele vê de longe, desvia caminho. Não, se eu parar para ajudar esse cara, vou ter problema no que eu estou fazendo. E por fim vem um samaritano. E o samaritano, ele para. Ele ajuda aquele homem. E quem sabe, ele precisou recalcular a rota dele. Quem sabe não estava nos planos dele parar para ajudar alguém, porque se você olhar a história, diz que ele levou
essa pessoa para uma hospedaria, colocou no seu animal, tratou das suas feridas, deixou um dinheiro lá na hospedaria para cobrir as despesas. Talvez isso não tivesse no orçamento dele. Talvez ele teve que reorganizar a sua vida, mas ele parou para ajudar alguém que estava em necessidade. E Deus chama a mim e a você a fazer isso também. Foi o que Jesus fez, não é verdade? Jesus, ele estava lá na sua glória, com o Pai, na eternidade. Então ele decide deixar tudo isso e vir a esse mundo, se fazer homem, para ajudar pecadores condenados ao inferno, que éramos eu e você. E porque ele veio, porque ele saiu da sua glória, deixou a sua glória e veio se humilhar, entregar a sua vida naquela cruz, eu e você fomos ajudados por ele e fomos salvos por ele. Você crê nisso? Amém. Então, meu irmão, minha irmã, tenha um plano de viagens. Se você é uma pessoa que não faz muitos planos, quem sabe você é uma pessoa que na verdade diz assim: pastor, olha só, a minha vida não tem muito sentido. Eu só vivo um dia após o outro, a minha vida ela não tem muita razão de existir, eu não tenho muita visão de futuro. Se isso é o seu caso, passe a fazer planos. Mas passe a fazer planos a partir de Jesus Cristo. Porque é nele que está a razão da nossa vida, o nosso propósito, nós só encontramos em Jesus. Se você tem feito planos, mas esses planos estão se frustrando, você acha que tudo dá errado na sua vida, talvez o seu GPS precisa sincronizar com o GPS de Deus. Talvez você precisa voltar mais para a palavra. Talvez você precisa dizer: Senhor, eu tenho planos, mas eu quero saber quais são os seus planos para a minha vida. Eu quero saber qual é a sua vontade para a minha vida. Ou quem sabe você tem muitos planos, você é muito bem sucedido, mas os seus planos não incluem ajudar o próximo. Comece a colocar essas paradas necessárias na sua vida. Hoje, por exemplo, é dia do quilo do amor. Quando nós vamos ao mercado fazer compra, quem sabe você pode reservar algo para o quilo do amor, dentro das suas possibilidades. Quem sabe você pode ajudar uma pessoa. E eu quero concluir essa mensagem com um texto que eu também coloquei no slide, Romanos 8, 28, que fala do maior propósito e do maior plano que eu e você devemos ter na nossa vida. Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Essa conformidade com a imagem de Jesus Cristo, sermos parecidos com Jesus, sermos semelhantes a Ele, esse deve ser o maior plano da minha e da sua vida. Esse é o propósito de Deus com a salvação, irmãos. E Paulo é alguém que soube viver isso. Paulo é alguém que escreve aos Gálatas e diz assim: aprove ao Senhor revelar o seu Filho em mim. Note que não é revelar o seu Filho através da minha pregação apenas, mas revelar em mim. E ele chega a um ponto de dizer também aos Gálatas: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, que nos nossos planos, o objetivo maior, o objetivo final, seja sermos mais parecidos com Jesus, crescer na graça e no conhecimento dele. Você pode dizer amém para isso?